Então vamos nós nesta hora elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, colocando nas vossas mãos as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, reconhecendo que Ele é um ser de amor, de luz, que nos conhece, que sabe da nossa capacidade, das nossas qualidades. Mestre Jesus, que a Tua luz e o vosso amor possa nos envolver nessa hora, trazendo todo o recurso que necessitamos, a calma para o coração, a cura para as nossas enfermidades e a fé que precisamos para seguir a nossa vida com mais força de vontade, com mais amor, lembrando, Mestre Jesus, que o Senhor é a nossa luz, que ilumina os nossos caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma ótima noite para todos nós. Que possamos continuar com essa vibração positiva e hoje refletirmos juntos sobre esse sermão profético. Alguém já ouviu falar do sermão profético de Jesus? Quando nós abrimos o capítulo 24 de Mateus, ele é intitulado aqui pelo livro do Haroldo, a tradução que nós vamos utilizar hoje, como Grandes Tribulações. E é interessante porque depois do sermão profético vem a parábola da figueira, e depois fala do tempo de vigilância, e em seguida fala da parábola das 10 virgens. Para nós contextualizarmos e compreendermos por que Jesus falou do sermão profético. A parábola da figueira, nós vamos lembrar que Jesus mostrava para os discípulos que uma figueira, quando apresenta ramos e flores, é sinal de que ela vai dar fruto. Simples assim. Jesus parte de uma árvore, de uma figura que era muito típica da época e conhecida dos homens da época. Para nós hoje talvez não há muito sentido, mas para o povo daquela época, falar que uma figueira dá ramo e dá fruto é algo que eles já tinham noção. Então Jesus parte desta figura para mostrar o que é, o que anuncia, o que precede. Se hoje Jesus estivesse conosco, imagino que a simbologia que ele utilizaria era: quando vocês verem nuvens carregadas, é sinal de que vem chuva. Simples assim. E em seguida ele vai falar da parábola das 10 virgens para trazer aquela noção da previdência. Ele fala também da vigilância. É a sequência de ideias que Mateus faz o registro. Então, do sermão profético ele fala da figueira, ele fala da vigilância e fala na parábola das 10 virgens sobre previdência. O foco que nós pretendemos dar hoje no sermão profético, porque ele é recheado de simbologia e ele tem uma conotação bastante apocalíptica. Nós vamos ler alguns trechinhos e tentarmos compreender juntos o que Jesus estava querendo dizer. O diálogo começa quando os discípulos mostram para Jesus o templo de Salomão. E nós sabemos que o templo de Salomão naquela época era uma referência de grandeza, de poder, era o maior templo que existia. Era uma estrutura de pedra extremamente suntuosa. Então, quando Jesus traz esse diálogo com os discípulos, Jesus não perde tempo de trazer para nós advertências de tempos difíceis, de tempos de transição. Vejamos, capítulo 24, item
1 de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, qual templo? Algum templo. Estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Esse outro templo que ele se refere é o de Salomão. Então os discípulos mostram, ele estava saindo de um templo qualquer, passando, olha aqui esse templo de Salomão, não é lindo, Jesus? Não é suntuoso? Não é belíssimo? Quem haveria, imagino, né, os discípulos pensando alto, conversando com Jesus, imagina o que há de destruir um templo desse. Tão magnífico, tão bem construído, tão grandioso. E aí, Jesus, em resposta, lhes disse, não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele templo? Haverá um dia que aquele templo não haverá uma pedra sobre pedra? Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas, e qual sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse, vede que ninguém vos engane. Jesus aproveita aquela oportunidade sublime do templo. A conversa partiu daquela grandiosidade toda de uma construção humana, totalmente humana. E ele busca naquela representação trazer uma mensagem espiritual. Quando Jesus fala para os discípulos, vede que ninguém vos engane, mais tarde, nesse mesmo sermão profético, na leitura registrada por Mateus, ele vai falar dos falsos profetas. Que haverá um tempo em que muitos se intitularão o próprio Cristo. E que os falsos profetas, eles serão tão ardilosos, tão manipuladores, tão convincentes, que poderão até enganar muitos eleitos. Esses eleitos somos nós que queremos seguir Jesus. Somos nós que observamos o comportamento de Jesus e queremos ele como guia. Aceitamos ele como guia, porque ele é o guia e modelo da humanidade. Então, quem não mira em Jesus e não faz dele o seu ídolo, está sujeito a enganos. E é interessante porque ele dá uma dica depois de como nos livrarmos, como termos distinção com relação aos falsos profetas. Ele fala que reconhece seu fruto pela árvore. Então é uma maneira de nós tentarmos identificar, é pelas atitudes, é pelo que faz, não pelo que fala. Então, é uma dica linda, importante, que Jesus está dando para a gente. Emmanuel, nessa parte, no livro Esperança, capítulo 72, Emmanuel tem um texto maravilhoso que fala do exterior e a substância. Quando a gente começa a ler esse texto de Emmanuel, ele vai trazendo elementos para a gente da importância de nós identificarmos o que é rótulo e o que é conteúdo. Simplesmente palavras e ideias atuais para a mesma conceituação que Jesus deu da árvore, que pelo fruto se conhece a árvore. Então, nos tempos modernos, Emmanuel traz a mensagem do conteúdo e do rótulo. E não é justamente isso que nós estamos vivenciando? Muito rótulo, muita aparência, muita estampa. E nós corremos grandes riscos de nos enganarmos entre nós, uns com os outros, por acreditarmos nas aparências que os outros nos apresentam. Antes mesmo de nós estudarmos a substância, o conteúdo, o que aquela pessoa faz de verdadeiro, como ela age dentro do próprio lar. Como que é isso? Então, se nós passarmos a cultivar tanto as aparências e darmos mais importância à aparência do que ao conteúdo, nós naturalmente estaremos sujeitos a enganos.
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis. Jesus está mostrando para nós no sermão profético que haverá um tempo de tristeza, de guerra, de lutas, de nações. Ele continua, pois é necessário que aconteça essas coisas, mas ainda não será o fim. Quando ele fala não vos alarmeis, é como se dissesse assim, percebam, meus queridos irmãos, que a lei de destruição está a serviço do progresso. A destruição, ela não é um fim em si mesma. O sofrimento não é um fim em si mesmo, não é sofrer por sofrer. Existe uma razão elevada, espiritual, de trabalhar os nossos corações. É para isso que serve o sofrimento. Não é só para sofrer e ficar lá, não. O sofrimento nos provoca mudanças, sensibiliza os nossos corações, faz com que a gente perceba uns aos outros de uma forma mais amorosa. Porque enquanto o espinho não é fincado na nossa carne, a gente não sabe o que o outro sente. A partir do momento que a gente passa pela experiência, a gente começa a ter mais empatia, mais solidariedade, mais compaixão por aqueles que passam pela mesma situação que nós. Então, no próprio âmbito de ideias planetárias, em questões maiores, em termos de nações, nação contra nação, guerras, essas guerras que temos notícia, basta hoje a gente ligar aí a televisão e a gente se assusta com o que está acontecendo. Mas nós, discípulos de Jesus, não nos alarmamos. A gente olha para aquilo ali, atento, vigilante, previdente, percebendo que os tempos são de transição, os tempos requerem de nós, nesses instantes, bastante introspecção, paciência, perseverança no bem. Então, não vos alarmeis, não tenhais medo, não desespere. Não desespere. Um dia por vez. Com calma. Porque nós, espíritas, sabemos que tudo está no comando de Deus. Então, por mais que hajam essas guerras, nações contra nações, fome, terremoto, tempestade, destruição em massa, isso não é para nos amedrontar. Isso é anúncio de algo novo que está para surgir. E aí Jesus continua, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Quando a gente lê não é o fim, não é no sentido assim, não encerrou, não acabou, não é nesse sentido. Haroldo traz para a gente uma ajuda nessa interpretação, e ele vai falar que não é o fim, é no sentido de não é a finalidade. Então a finalidade não é o terremoto por si mesmo, não é a enchente por si mesmo, não é a fome por si mesmo, não é o sofrimento, a destruição. É porque isso é o meio para uma finalidade, um objetivo, certo? Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Em todas essas coisas são o começo das dores de parto. Se a gente tinha dúvida do que era essa finalidade, agora não temos mais. O que é a dor do parto? A dor do parto é só para doer mesmo? Ou é para anunciar o nascimento? As contrações? É para mostrar que está chegando, que está vindo. E o que vem é bom. É maravilhoso, é esperado. Olha que comparação maravilhosa que Jesus faz para mostrar para a gente que, apesar de tudo aparentemente em desordem, muito sofrido, muito triste, é para trazer algo ainda mais profundo, mais elevado, é para trazer algo bom.
Então vos entregarão a provação e vos matarão, e serão odiados por todas as nações por causa de meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. O que é escandalizar? Algo lembra o Evangelho? É necessário que o escândalo venha, mas ai de que... É necessário que venha o escândalo, mas ai de quem o escândalo venha. Lembram disso no Evangelho? O que Jesus estava mostrando para a gente? Que faz parte da lei divina. Nós que estamos comprometidos com as leis divinas, é muito natural que a nossa consciência pese, que a culpa surja, o remorso, que a gente viva num sofrimento interno. Muitos nem olham para a gente ver, veem apenas o nosso sorriso no rosto, mas não enxergam os nossos remorsos, não enxergam as nossas culpas, as nossas tristezas, ansiedade, depressão. Então, quando nos encontramos comprometidos com as leis divinas, instintivamente, isso é natural, isso é algo intrínseco do ser humano, que para ajustar a sua consciência com a consciência cósmica, ele pede para reparar. A reparação é um pedido de oportunidade para o conserto, para o reajuste. E muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que morreu, que matou alguém, é natural que ela peça para vir para ser matada. Aquela história de que a bala morreu de bala perdida, na verdade, a bala que encontrou o seu dono. Então, muitos de nós pedimos, a consciência pede para se ajustar, para sermos traídos, para sermos prejudicados. Porque isso é expiação. Isso significa que nós estamos comprometidos com um passado criminoso nosso, que é diferente de provação. Então, quando Jesus fala do escândalo, ele já está anunciando que será uma época de muita tristeza, de muito sofrimento. Acreditamos muitas vezes que a justiça não existe, que o planeta tem que acabar, porque do jeito que está, é daqui para pior. Então, muitos de nós, ainda com pensamento negativo, não perceberam que tudo isso é anúncio para algo muito bom que está por vir. Então, escandalizar-se, muitos se escandalizarão, significa que a maldade, ela precisa estar aparente. Lembram da parábola do joio e do trigo? Que é preciso que o joio cresça junto com o trigo? Que Deus não permite, o Senhor daquele plantio, né, daquele campo, não permite que seja exterminado no início. Ele quer que convivam juntos e vai chegar numa determinada hora que o joio vai ser bem aparente e o trigo também. Aí será a hora da colheita. Deus ama o joio. Deus ama o joio. Ele dá oportunidade. Oportunidade de crescer e de dar fruto. Não cresceu, ou cresceu o joio e não deu fruto, será lançado na fornalha. Na fornalha da transformação, da purificação. Então, é necessário, e me valho aqui das palavras do Haroldo, que ele fala que o mal hoje está livre, leve e solto, correndo ao meio-dia tranquilamente. É como se não tivesse nada que o freasse. E nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, começando, adentrando aí o mundo de regeneração, e é muito natural que o mal esteja estampado para ser exterminado. Então são momentos delicados do planeta e ninguém há de ignorar que os tempos estão difíceis. É delicado e requer de nós um comportamento também adequado para tempos difíceis. Com desespero, com desânimo, de jeito nenhum. Com fé e confiança.
Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Chega a dar uma dorzinha na alma de escutar isso de Jesus, não? A maldade, ela às vezes, ela começa a ficar tão intensa, tão aparente, que muitos começarão a desacreditar. Quando Jesus fala o amor esfriará, se não é que já está esfriando, isso significa que muitos de nós começam a nutrir sentimentos de reservas um com o outro, necessidade de isolamento, desacreditar da natureza humana, porque o ser humano realmente agora já não tem jeito mais, dizem muitos, não é? O amor esfriar é diferente de dizer que o amor pereceu, que o amor está extinto, que o amor adoeceu. Jesus não disse isso. Jesus não disse que o amor vai adoecer, que o amor vai ser extinto. Não. O amor, por conta da iniquidade, por conta da maldade, muitos de nós sentirá que o amor vai esfriar. Isso significa que ao menor contato do calor, ele cede e floresce novamente. Muitos de nós que não temos, assim, buscas espirituais, é muito natural que entre no senso comum da materialidade e comece mesmo a desacreditar. E o próprio Evangelho fala que o desânimo é uma falta. Tem essa frase no Evangelho. O desânimo é uma falta. Se o nosso desânimo é orgânico, por conta de uma alimentação não regular, de um sono privado, que está precisando dormir mais, descansar mais. Se não for uma questão de alimentação, de sono, de vitamina no organismo, aquela preguiça acentuada de levantar de manhã da cama e ir à luta, esse desânimo de um sentido de vida, isso é preocupante. O desânimo é uma falta de fé, é falta de esperança. Acreditar mais em si do que em Deus é uma falta. Então, no momento em que nós não conseguimos mais, olha, Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance, te entrego a situação, entrego a minha vida, porque o Senhor pode mais do que eu. Existe a parte de Deus, a gente faz a nossa, e tem a parte dele atuando o tempo todo com amor e misericórdia nas nossas vidas. Então, vejamos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, eu adoro isso aqui, mas quem perseverar até o fim será salvo. Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, capítulo 36, ele explica um trechinho, ele fala um pouquinho dessa parte, ele diz assim: apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quem de nós hoje consegue não revidar, não resistir o mal, perdoar sem cessar, perseverar no bem, apesar de tudo, não desanimar? Esse que persevera no bem será salvo, porque o amor de muitos vai esfriar, mas nós, os discípulos do Cristo, é isso que ele quer de nós? Que deixe o amor esfriar? Não. Jesus está dando para nós uma previsão. Olha, essa é a possibilidade do que vai acontecer em tempos difíceis de transição. Muitas ofensas, muitas calúnias, prejuízo, tristeza, perda de entes queridos, mas aquele que perseverar no bem será salvo.
Então vejamos a importância da nossa exemplificação, não só para nós, perseverar no bem e acreditarmos nós, no fundo do nosso coração, de que tudo vai passar, mas nós sermos exemplo vivo para aqueles que estão mais desacreditados do que nós. Jesus foi um grande amigo nosso trazendo esse sermão profético. É como se ele falasse assim, amigo avisa, quem é amigo avisa. Quem avisa, amigo é. Não é esse o ditado? Quem avisa, amigo é. Então, além dele avisar que vão haver tempos de grandes tribulações, ele avisa, ele mostra como será e ele também dá dicas do que fazer nesses tempos. Então, quando sentirmos que o amor esfriar, perseveremos no bem. Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, que compreenda. Emmanuel também traz um comentário sobre esse trecho. Quem estiver lendo, que compreenda, no sentido, atenda. Não basta só a gente estar aqui lendo. Leia, compreenda, internalize e execute. Coloque em prática, exercite. Então, aí, agora sim, chegou a tônica das recomendações. Nós estamos agora no capítulo 24, itens 16, 17 e 18, versículos 16, 17 e 18 de Mateus, do capítulo 24. Esses 3 versículos que nós vamos estudar agora, fala das 3 recomendações do Cristo para o período de transição. Então, são recomendações para períodos difíceis. Então, antes ele fala, compreenda, atenda, mas o quê? Aí ele fala assim, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Primeira recomendação, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Então, quem está na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para pegar as coisas dentro de casa. E quem estiver no campo do trabalho, né, não volte atrás para pegar sua veste. O que isso quer dizer para nós hoje? Quem hoje tem terraço em casa? Quem hoje trabalha no campo? Quem é do agro aqui? E quem não é? Afinal de contas, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Claro que nós vamos nos valer das interpretações de Haroldo e de Emmanuel. Vejamos. Judéia era uma cidade de espiritualização. É a mesma coisa da gente falar assim, quem conhece a Bahia vai lembrar, Bom Jesus da Lapa. O que te lembra? Trindade, na época de junho, finalzinho de junho, início de julho, festa do Divino Pai Eterno. São festas religiosas, certo? Então, o povo daquela época que escutou Jesus entendeu o que Jesus estava dizendo. Quem estiver na Judéia, não fuja para os montes. Aliás, fuja para os montes. Espera aí, a Judéia já não era uma cidade de espiritualização? O que se poderia esperar de quem estivesse na Judéia? Fique lá. Você que é espiritualizado, que busca as coisas de Deus, que coloca em prática o amor e a caridade, o que esperar de quem já faz isso? E Jesus recomenda, fuja para os montes. O que eram os montes para o povo daquela época? Era o local de introspecção, de oração. O próprio Cristo subia aos montes para orar. Então, estar num ambiente espiritualizado, já ter uma vida de busca espiritual, em momentos de transição, de tribulação, atenção, aumente o grau. Se eleve mais um pouco. Fuja para os montes. Não retroceda.
E esse mesmo sentido Jesus dá nas outras duas recomendações. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua veste. Vamos entender. Haroldo fala para nós sobre o terraço, e ele pesquisou a origem dessa palavra e diz assim: terraço, telhado. Nas residências da Palestina do primeiro século, era comum utilizar-se o telhado ou terraço como uma espécie de cobertura dos apartamentos atuais. Era costume fazerem-se orações, proclamações, comunicações públicas neste local. Nas tardes quentes, as mulheres costumavam subir para o terraço a fim de preparar pão, tecer, secar o linho ou frutas, catar cereais e estender roupas. O que o terraço aqui está dando a ideia? Que Jesus conhecia o costume da época. Era o local de descontração, de reuniões. Então, se estiver no terraço, não desça para pegar as coisas. Quer dizer, não busque as coisas materiais. Não retroceda. Ele está reforçando a ideia anterior. E aqui o terraço dá aquela ideia do lar. Terraço está representado aqui a ideia de lar. Tanto que ele fala, não desça para pegar as coisas de dentro de casa, porque era uma parte superior, né? Não desça para pegar as coisas dentro de casa. Emmanuel traz uma elucidação sobre esse assunto aqui, esse trechinho, e fala dos nossos compromissos com os nossos lares. E o discípulo que se propõe a seguir Jesus, ele precisa diferenciar os compromissos frívolos do lar com os compromissos sérios assistenciais com Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? É que muitos de nós damos muito mais valores às festividades, a certos compromissos que podem ser adiados. Nós muitas vezes não colocamos um espaço na agenda para questões assistenciais, para a fraternidade com o próximo, para um trabalho de doação, porque muitas vezes a distração de dentro do lar é mais interessante. É como se aquilo ali fosse um compromisso maior. Jesus, em momento algum, diz que nós não deveríamos cuidar dos nossos familiares. Tanto que, quando Joana de Cusa resolve seguir o Cristo e se depara com ele e tinha a intenção de largar o marido para seguir Jesus, ele fala para ela, você vai me seguir é dentro do seu lar, volte para o seu lar cuidar do seu marido. Então, existe uma diferença de cuidados essenciais com a família, sem abandoná-los, e conciliar isso com as nossas atividades assistenciais, com a coletividade que a gente tem, com a comunidade que a gente vive. A questão é não deixar um nem outro, é saber discernir isso. Quando Jesus coloca a figura do terraço, ele está dando a questão figurada da distração. Então não volte para pegar as coisas materiais. Mais uma vez aquela ideia daqui para frente. E da mesma forma a questão do campo, não volte para trás para pegar o seu manto, a sua veste. O campo aqui é a questão do trabalho. Emmanuel também traz um esclarecimento para nós e vai falar da importância do compromisso com o dever, que tem tudo a ver também com uma questão do evangelho. Se nós queremos paz na nossa consciência, se nós buscamos o equilíbrio, primeiro de tudo, honre com o seu dever. O dever que nós temos com a família, com o nosso trabalho, com o nosso ganha-pão, com a comunidade que a gente vive, cumpra com o dever. Eu vou adiantar um pouquinho na leitura para a gente poder encerrar. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Essa fuga aqui
Emmanuel fala para nós que é a fuga dos maus hábitos. Quando quisermos fugir, porque nós estamos falando de espiritualização, e todo esse anúncio de Jesus é para dizer para a gente que a finalidade é a implantação do Evangelho. Ele fala aqui, este Evangelho do Reino está proclamado em toda a terra, habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A finalidade, nesse sermão profético que Jesus está trazendo para a gente, é mostrar que a destruição está a favor do progresso, tempos difíceis virão, quem perseverar até o fim será salvo, perseverar no bem, e a finalidade, o objetivo de tudo isso é a implantação do Evangelho na terra e nos nossos corações. Então, o cumprimento dos nossos deveres, ele não pode ser deixado para o inverno ou para o sábado, que Jesus está mostrando para a gente, não deixe para depois. Por quê? E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Quem é que está sentindo aí que o dia já não tem mais 24 horas? O tempo está curto, graças a Deus. Misericórdia divina. Porque em tempos difíceis tem que passar rápido mesmo. Que bondade. Não dá tempo de fazer tudo o que quer e gosta, tem que fazer só o que é necessário. E para fazer o necessário, cabe a nós escolher o que é o necessário. Qual é a prioridade do dia? Não dá tempo de fazer tudo. Então vejam, misericórdia divina. E aí no final aqui, para a gente não se delongar, ele vai falar da vinda dos anjos. Vou encerrar com o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta e eles reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade dos céus e até a outra extremidade, como um ato de glória. Porque vai triunfar. O bem vai prevalecer na terra, queiramos nós ou não. E quem não queira será convidado. Quem não quiser participar desta grande festa de implantação do Evangelho nos nossos corações e na terra, será amorosamente convidado a continuar a sua jornada evolutiva em outro orbe. Porque com a chegada dos tempos de regeneração, a maior parte dos habitantes do planeta Terra serão bons. A bondade vai prevalecer, o que não está acontecendo ainda. Tenhamos paciência, fé, confiança e perseverança na bondade divina. Meus irmãos, que Jesus continue nas nossas mentes e nos nossos corações. E que esse sermão profético não seja para amedrontar, jamais, mas para fortalecer a nossa confiança em Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Amém. Mestre Jesus, que o Senhor possa nesta hora nos envolver com teu amor, com a tua luz, reconhecendo em nós pequenos seres que começaram a caminhar em vossa direção, buscando os seus ensinamentos, buscando o teu amor, o teu auxílio. O Senhor que sabe, na intimidade, o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós necessita para erguer até vós. Mestre Jesus, que teu amor possa nos envolver, curando as nossas mágoas, curando as nossas enfermidades, permitindo, Jesus, que cada um possa enxergar além de nós mesmos, reconhecendo no próximo como irmão, alguém que necessita de nós. Fazendo assim, Mestre Jesus, valerá a pena a nossa descida até esse orbe. Que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.